Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre a obra Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti. Essa obra traz uma coletânea de contos de fadas, contos que nos remetem a um período medieval, porém com temáticas universais, atemporais, com desfechos não previsíveis como os contos tradicionais. Hoje eu começo com o conto Entre as Folhas do Verdeó. O príncipe acordou contente, era dia de caçada, os cachorros latiam no pátio do castelo, vestiu o colete de couro, calçou as botas, os cavalos batiam os cascos debaixo da janela, apanhou as luvas e desceu. Lá embaixo parecia uma festa, os arreios e os pelos dos animais brilhavam ao sol. Brilhavam os dentes abertos em risadas, as armas, as trompas, que deram o sinal de partida. Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. Todos souberam que eles vinham e cada um se escondeu como pôde. Só a moça não se escondeu. Acordou com o som da tropa e estava debruçada no regato quando os caçadores chegaram. Foi assim que o príncipe a viu. Quem foi vista aqui pelo príncipe foi a corça, metade mulher, metade corça, batendo no regato. A mulher tão linda, a corça tão ágil. A mulher ele queria amar, a corça ele queria matar. E aí o que acontece? O príncipe consegue atingir a pata da corça e a leva para o castelo, porque ele já não queria matar a mulher. Ele queria matar apenas a corça, mas o animal aqui era metade corça, metade mulher. Levaram a corça para o castelo, veio o médico, trataram do ferimento, puseram a corça num quarto de porta trancada. Todos os dias o príncipe ia visitá-la, só ele tinha a chave, e cada vez se apaixonava mais. Mas a corça mulher só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio. Aqui fica evidente que o príncipe só ouve a língua do palácio, quer dizer, ele só ouve a própria língua. Isso é importante para a compreensão do conto. Então ficavam horas se olhando, calados, com tanta coisa para dizer. Ele queria dizer que a amava tanto que queria casar com ela e tê-la para sempre no castelo, que a cobriria de roupas e joias, que chamaria o melhor feiticeiro do reino para fazê-la virar toda mulher. Aqui ele coloca os seus desejos em questão. Ele quer fazê-la mulher. E ela? Será que ela quer ser só mulher? Aqui nós já vimos lá no parágrafo anterior que o príncipe só ouvia a voz do castelo, quer dizer, ele não ouvia a voz da floresta, que representa a voz da corça. Ela queria dizer que o amava tanto que queria casar com ele e levá-lo para a floresta, que ele ensinaria a gostar dos pássaros e das flores e que pediria à rainha das corças para dar-lhe 4 patas ágeis e um belo pelo castanho. Mas, aqui vem a quebra de expectativa, a conjunção adversativa, mas o príncipe tinha a chave da porta e ela não tinha o segredo da palavra. Vimos aqui que quem está no controle é o príncipe. Ele tem a chave da porta e a corça está trancada. Ela não tem a palavra. Ele só ouve a palavra do castelo. Todos os dias se encontravam, agora se seguravam as mãos. E no dia em que a primeira lágrima rolou dos olhos dela, o príncipe pensou ter entendido e mandou chamar o feiticeiro. Vejam que aqui ele a viu chorar, mas ele a viu com os olhos do próprio desejo. E o que ele pensou? Que ela gostaria de tornar-se mulher. E o que ele fez? Quando a corça acordou, já não era mais corça. 2 pernas só e compridas, um corpo branco. Tentou levantar, não conseguiu. O príncipe lhe deu a mão. Vieram as costureiras e a cobriram de roupas, vieram os joalheiros e a cobriram de joias, vieram os mestres de dança para ensinar-lhe a andar.
só não tinha a palavra e o desejo de ser mulher. Vimos aqui que ela foi transformada em mulher, mas que essa não era a vontade dela. E por que ela foi transformada? Porque aqui prevalece a vontade do homem, a vontade do príncipe. Ele tem a palavra, né? E ela aqui nem a chave e nem a palavra. E o que acontece depois? 7 dias ela levou para aprender 7 passos. E na manhã do 8º dia, quando acordou e viu a porta aberta, juntou 7 passos e mais 7, atravessou o corredor, desceu a escada, cruzou o pátio e correu para a floresta à procura de sua rainha. O sol ainda brilhava quando a corça saiu da floresta, só corça, não mais mulher, e se pôs a pastar sob as janelas do palácio. Esse conto nos traz várias reflexões, né? Podemos pensar a partir dele que não temos o poder de decidir sobre o que faz o outro feliz. Aqui o príncipe achou que a corça seria feliz caso fosse transformada em mulher. Ele achou que dando joias e todo o conforto do castelo, ela seria feliz, porque ele não foi capaz de compreender os desejos dela. Percebemos ainda que o amor não se dá na falta de compreensão, não se dá no egoísmo, não se dá em aprisionar o outro e não aceitar a natureza do outro. A corça abriu mão de todos esses privilégios que ela teria vivendo no castelo e preferiu a sua vida na floresta, onde ela seria livre. Ela percebeu que, sendo mulher, ela seria submissa ao príncipe. Então, o que acontece? Ela chama a rainha das corças e abre mão da sua parte mulher e passa a ser inteiramente corça e viver em liberdade. O próximo conto, Fio após Fio. Todas as tardes, na torre mais alta do castelo de vidro, Nemésia e Gloxinia bordavam. Nós temos aqui a história de 2 princesas diferentes em comportamentos. Nemésia era concentrada, era persistente, bordava todos os dias e não desmanchava o seu bordado. Ela sabia o que queria. E a outra, a Gloxinia, bordava, mas todos os dias desmanchava, nunca estava contente com seu bordado. O que elas estavam bordando? Um manto de seda branca, mas somente uma haveria de usar esse manto. E aí, com o passar do tempo, Nemésia, persistente no seu bordado, estava quase finalizando e Gloxinia percebeu que não conseguiria competir com a irmã. E o que ela faz? De nada adiantava agora procurar a perfeição. Abandonando por um instante a tentativa de suas pétalas, Gloxinia aproveitou o último fio para bordar sobre a seda, letra por letra, a palavra mágica. Nemésia ainda teve tempo de terminar o ponto e libertar mais uma rosa. Depois transformou-se em aranha. Gloxinia nunca estava satisfeita com seu bordado. Quando ela percebeu que a irmã terminaria primeiro e usaria o manto, ela viu que não havia mais tempo para pensar em perfeição e nada. Então ela resolveu bordar a última palavra mágica. E foi com essa palavra mágica que ela transforma Nemésia, a sua irmã, em aranha. Gloxinia teria agora tanta linha quanto precisasse. Paciente, Nemésia teceu o primeiro fio. E ela percebeu que não lhe faltaria mais fio, porque a irmã produzia muitos fios na sua condição de aranha. E ela passou a bordar e esqueceu da irmã, em forma de aranha. Percebemos aqui também a questão da inveja. Ela não conseguia ser persistente no seu bordado. Quando ela percebeu a capacidade da irmã de terminar o manto primeiro e usá-lo, ela sentiu inveja. Então ela transforma a sua irmã em aranha e passa a tecer com os fios produzidos pela aranha. Quando ela finalmente termina, o título do conto é Fio após Fio, quando ela finalmente termina esse manto, está pronta para exibi-lo no castelo, algo a surpreende. Guardada a agulha, Gloxinia levantou-se, usaria o manto. Surpreenderia enfim a corte. Prendeu as fitas largas no pescoço, ajeitou a cauda e virou-se para a porta. Mas onde estava a porta?
Ao redor de Gloxinia, as teias de Nemésia, teia encostada em outra teia que Gloxinia rasgava sem chegar a lugar algum. Temos aqui no conto duas princesas, enquanto uma é persistente, determinada, consegue bordar tranquilamente, a outra, tomada pela inveja, nunca consegue terminar um bordado, vive descontente. As duas tornam-se prisioneiras. Uma é prisioneira da própria inveja, a outra prisioneira do seu desejo de vingança. As duas não conseguem a liberdade, as duas não conseguem usar o manto. E o próximo conto, a primeira só. Era linda, era filha, era única, filha do rei, mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar? Sozinha no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de brinquedos, queria uma amiga para gostar. Aqui a princesa e sua solidão, e a autoridade do pai, que ao ver a princesa chorando, sabia da necessidade dela de uma amiga para brincar, sabia da necessidade dela de construir laços afetivos, mas ele prefere colocar um espelho ao pé da cama da filha e enganá-la. E ela, ao ver aquela imagem refletida no espelho, no início fica muito feliz, não sabia que era a própria imagem. Depois de estar muito feliz, ela ganha vários brinquedos do pai, e entre os brinquedos havia uma bola de ouro. Ela, ao jogar a bola de ouro para a amiga, ou seja, a própria imagem, quebra o espelho e o fragmenta. E a partir desse momento ela percebe que há várias e não mais apenas uma amiga. Mas percebemos aqui no decorrer da narrativa que, embora a princesa veja várias amigas, ela não consegue a felicidade. E ela entra em uma situação quase que de desespero, começa a fragmentar mais o espelho, fragmentar, e mais amigas vão surgindo. Menores, cada vez menores, tão menores que não cabiam mais em si, pedaços de amigas com as quais não se podia brincar, o olho, um sorriso, um lado de nariz, depois nem isso, só brilhante de amigas espalhado pelo chão. Sozinha outra vez a filha do rei. Chorava? Nem sei. Não queria saber das bonecas, não queria saber dos brinquedos. Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. Correu, correu e a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo prado, parou à beira do lago. No reflexo da água, a amiga esperava por ela. Mas a princesa não queria mais uma amiga, queria tantas, queria todas. Aquelas que tinha tido e as novas que encontraria. Soprou na água, a amiga encrespou-se, mas continuou sendo uma. Atirou-lhe uma pedra, a amiga abriu-se em círculos, mas continuou sendo uma. Então a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho em tantos cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas com que o lago arrumava sua superfície. Vimos aqui a autoridade do pai, o ser masculino que acha que o feminino, no caso aqui a princesa, deveria ficar dentro do lar. Por esse motivo ele põe o espelho no quarto, Ela ficaria no quarto como objeto que refletia a própria imagem e assim ela não precisaria sair para fora do lar. Então a autoridade do rei, o egoísmo, a necessidade da princesa de construir laços afetivos, a incapacidade de conviver, de lidar com a própria solidão, levam essa princesa a um final trágico. O próximo conto, 7 anos e mais 7. Era uma vez um rei que tinha uma filha, não tinha duas, tinha uma e como só tinha essa, gostava dela mais do que qualquer outra. A princesa também gostava muito do pai, mais do que qualquer outro, até o dia em que chegou o príncipe. Aí ela gostou do príncipe mais do que qualquer outro. O pai, que não tinha outra para gostar, achou logo que o príncipe não servia. Mandou investigar e descobriu que o rapaz não tinha acabado os estudos, não tinha posição e o reino dele era pobre.
Era bonzinho, disseram, mas, enfim, não era nenhum marido ideal para uma filha de quem o pai gostava mais do que de qualquer outra. O rei então chamou a fada madrinha da princesa. Pensaram e chegaram à conclusão de que o jeito melhor era botar a moça para dormir. Quem sabe no sono sonhava com outro e se esquecia dele. Dito e feito, deram uma bebida mágica para a jovem que adormeceu na hora sem nem dizer boa noite. Deitaram a moça numa cama enorme, num quarto enorme, dentro de outro quarto enorme, onde se chegava por um corredor enorme. 7 portas enormes escondiam a entrada pequena do enorme corredor. Percebemos aqui que o pai preferiu colocar a filha para dormir, a impediu de viver o amor que ela sentia pelo príncipe. É egoísta, deixa que prevaleça a vontade dele, a autoridade de pai. Ele coloca sua autoridade de pai acima da felicidade da filha. E o príncipe, ao saber disso, também toma uma bebida mágica para dormir e assim poder sonhar com a princesa. 7 anos se passaram e mais 7, as plantas cresceram ao redor. Os guardas desapareceram debaixo das plantas. As aranhas teceram cortinados de prata ao redor das camas, nas salas enormes, nos enormes corredores, e os príncipes dormiram nos seus castelos. Mas a princesa não sonhou com ninguém, a não ser com o príncipe. De manhã sonhava que o via debaixo da sua janela tocando alaúde. O que é que ocorre aqui? Ela, dormindo, só sonha com o príncipe. Ele, dormindo, só sonha com a princesa. O príncipe não sonhou com ninguém a não ser com a princesa. De manhã sonhava que via seus cabelos na janela e que tocava alaúde para ela. Até o dia em que ambos sonharam que era chegada a hora de casar, e sonharam um casamento cheio de festas e de música e de danças. E sonharam que tiveram muitos filhos e que foram muito felizes para o resto da vida. Esse conto aqui tem o felizes para sempre, mas percebemos que esse felizes para sempre ocorre apenas no sonho da princesa e no sonho do príncipe. Percebemos ainda aqui a prepotência do pai, o egoísmo. Ele prefere deixar a filha dormindo a vê-la ser feliz, porque a vontade dele é que prevalece. Ele não leva em consideração aqui o amor que a filha sente pelo príncipe. Percebemos também aqui que esse final de conto parece um final dos contos tradicionais, mas percebemos também que o felizes para sempre só é possível nesse conto aqui, nos sonhos. O último conto do livro chama-se As Notícias e o Mel. Um dia o rei ficou surdo, não como uma porta, mas como uma janela de 2 batentes. Ouvia tudo do lado esquerdo, do direito não ouvia nada. A situação era incômoda, só atendia aos ministros que sentavam de um lado do trono, aos outros nem respondia, e até mesmo de manhã, se o galo cantasse do lado errado, Sua Majestade não acordava e passava o dia inteiro dormindo. Para resolver esse problema, ele chama o gnomo. O que o gnomo vai fazer aqui? Chegou e logo se entendeu com o rei, estabelecendo um trato. Ficaria morando no ouvido direito e repetiria para dentro, bem alto, tudo o que ouvisse lá fora. Tendo asas e desejando, poderia aproveitar seu parentesco com as abelhas para fabricar no ouvido real alguma cera e um pouco de mel. O trato funcionou às 1000 maravilhas. Tudo o que o gnomo ouvia, repetia em voz bem alta nas cavernas da orelha, e o eco e a voz do gnomo chegavam até o rei, que passou a entender como antigamente, de lado a lado. Isso se deu durante algum tempo. E aí depois, em um certo momento, quando o ministro chegou com uma notícia ruim, o primeiro-ministro deu uma má notícia no ouvido esquerdo, e o gnomo, não querendo entristecer o rei, transmitiu uma boa notícia no ouvido direito. Foi essa a primeira vez que o rei ouviu 2 notícias ao mesmo tempo. Foi essa a primeira vez que o rei escolheu a notícia melhor.
Houve outras depois. Sempre que alguma coisa ruim era dita ao rei, o gnomo a transformava em alguma coisa boa. E sempre que o rei ouvia duas notícias, escolhia a melhor delas. Aos poucos, o rei foi deixando de prestar atenção naquilo que lhe chegava do lado esquerdo. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse desse lado e o gnomo não repetisse o canto do galo, Sua Majestade esquecia-se de ouvir e continuava dormindo tranquilo, até ser despertado pelo chamado do amigo. De um lado, o mel escorria, do outro, chegavam as preocupações, as tristezas e todos os ventos maus pareciam soprar à esquerda de sua cabeça. Mas o rei tinha provado o mel e a doçura era agora mais importante do que qualquer notícia. Entregou o trono e a coroa para o primeiro-ministro. Depois chamou o gnomo para junto da boca e murmurou-lhe baixinho a ordem. Obediente, o gnomo voou para o lado esquerdo e, aproveitando seu parentesco com as abelhas, fabricou algum mel e a abundante cera com que tapou para sempre o ouvido do rei. Percebemos aqui que o rei não quis mais ouvir as notícias ruins. Ele escolheu quais notícias ele queria ouvir e tapou para sempre um dos lados do seu ouvido. É aqui aquela questão: o que vale mais? A verdade, que machuca, que traz sofrimentos, que traz preocupações, ou a mentira que conforta? O rei preferiu a mentira, sabia que o gnomo não dava as notícias ruins para ele, então ele preferiu alimentar essa ilusão de viver em um espaço melhor, em um espaço onde só havia notícias boas e não as ruins. Este é o último conto da obra Uma Ideia Toda Azul. Como se pode perceber, a obra traz contos de fadas, porém com características novas, porém com temáticas universais, atemporais. É um livro que aborda de uma diversidade temática, fala sobre os conflitos do ser humano, sobre conflitos existenciais. Obrigada por assistir até agora, aguardo vocês no próximo vídeo.